Bate-papo sem tabu, é no Pode Dar. Vem comigo, vamos aproveitar. Bate-papo sem tabu, é no Pode Dar. Dia e noite não vai acabar. Fico muito feliz de você ter aceitado o nosso convite. Que legal para o nosso bate-papo. A gente vai falar sobre assuntos muito polêmicos e que ainda trazem muito preconceito. Não é todo mundo que consegue falar sobre esse assunto, que é sexualidade e autocuidado. Então, a gente vai entrar um pouquinho na vida íntima de autocuidado, de sexualidade. A gente tem que lembrar que quando a gente fala de sexualidade, a gente fala de saúde. Né? Então, o ser humano que ele tem uma sexualidade muito bem definida, nada incomoda. Né? Eu brinco que a mulher que está feliz sexualmente não incomoda, não quer guerra com ninguém. E é bem isso na prática. Né? Então, todo ser humano que está satisfeito, que está feliz com a sua vida sexual, com a sua orientação sexual, é fantástico como isso reflete nas outras esferas da vida. Então, a gente tem que lembrar que, quando a gente fala de sexo, sexo é uma condição fisiológica de todo ser humano. Como comer, como dormir, como ter fome, como fazer xixi. As pessoas levam o sexo como de uma maneira muito pejorativa para um lado muito feio e se esquecem da função fisiológica que ele tem nas nossas vidas. Né? Então, diante disso, diante de tudo isso que a gente falou, como é para você o seu autocuidado, a sua sexualidade? Como que tá isso? Olha, eu sou casada, inclusive eu vim até com uma coleira pra mostrar que essa cachorra aqui tem dono. Adoro. E assim... Não tem o nome dele? Ai, não tem. Não Eu tatuei aqui atrás, mas eu não posso mostrar. Tá. Mentira, Você tatuou o nome dele ou uma pimenta? o nome dele. Ai, que lindo, adoro. E assim, o que eu falo sobre em relação à sexualidade, à orientação sexual, ao nosso lado íntimo, né? Eu aprendi muito com ele até se auto-higienizar, se autocuidar, olhar para si mesmo. O meu companheiro, David, ele tem um autocuidado assim extremo. Se aparecer uma espinha num lugar, ele sabe que apareceu. Ele olha muito pra ele, sabe? Que importante isso, que legal. Muito, muito. Ah, apareceu uma espinha aqui, vê o que é. Ó, essa manchinha aqui que apareceu, que cor que tá hoje? Ó, tem que ver se daqui a um tempo vai sumir. Ele olha muito assim. Entendi. Ele tem muito isso, esse autocuidado. Isso você aprendeu com ele? Eu venho aprendendo, eu venho olhando um pouco mais pra mim em relação a isso. Em relação à sua sexualidade, Nina, como que foi isso, essa descoberta em relação à orientação sexual da Nina? Apareceu quando? Quantos anos você tem? Ai, mulher, eu tenho 27 anos. Nossa, uma flor. Uma florzinha. Uma florzinha desabrochando. Apertada como uma bacia. Adoro. Culpa do meu marido. E daí, assim, vamos conhecer o seu marido. Inclusive, quando eu casei... Vamos por parte, que às vezes eu vou atropelando tudo. É né? normal, não já tem problema. Já até esqueci a primeira pergunta, já tô criando outras. A descoberta da sua sexualidade. Mas vamos lá, fala dessa daí. Desde pequena, eu sempre gostei de meninos, né? Tipo assim, eu olhava mais pros meninos. Se fosse brincar com menina, eu queria ser a mamãe. Nunca quis ser o papai. Ai, nunca na vida. E assim, em relação à sexualidade, eu costumo dizer o quê? Que eu passei a me relacionar... Vamos colocar dos 10 anos, por exemplo, não se relacionar realmente. Tá. Um selinho, uma coisinha ou outra. Mas falando abertamente sobre sexual, eu casei, eu nunca tinha, por exemplo, assim, eu vou sair com um rapaz. Eu não beijava. Ah, meu Deus, como assim? Saía pra dar mão? E eu não fazia oral. Nada. Nada. Só brincadeira de fato. Eu só abaixava a roupa, bum, e tchau. Acabou. Nada. Com o meu boy, foi onde eu comecei a descobrir mais coisas. Eu vi prazer no beijo, eu vi prazer no toque. Aí você descobriu a sexualidade. Antes ele fazia sexo, ela fazia sexo, né? Então, importante. Inclusive, assim, eu nunca ejaculei na frente de ninguém. Nunca. Nem do seu marido? Não, só dele. Ai, que susto. Eu nunca tinha ejaculado. Assim, eu saía, por exemplo, ele também teve a vida dele, ele viveu tudo que ele tinha pra viver. Como a Nina é elegante, né? Ejaculado. E daí, assim, eu nunca tinha feito isso na frente do parceiro. Entendi. Da pessoa que eu estava tendo aquele sexo Entendi. ali. Até porque, pra mim, eu sempre quis muito casar, ter uma vida, ser a primeira vez e tudo mais. Então era muito físico apenas. Era uma coisa muito ali. Pronto, tchau. Não Entendi. queria aprofundar, não queria beijar, porque não me pediu em namoro, não queria fazer outras coisas, porque eu achava que não... E olha só, eu me prendia a isso. Vamos fazer um parênteses aqui. Olha que interessante.
sexualidade da Nina, o beijo, ela resguardou o beijo dentro de uma relação sexual. Olha que a importância disso. A gente fala de sexualidade, que a sexualidade é diferente de sexo, né? Sim. E você deu 2 exemplos fantásticos, onde a sexualidade é a troca de intimidade, é aquele carinho, é aquele beijo, é aquele abraço. Eu achava muito íntimo eu ejacular com o outro. Com uma pessoa qualquer, desconhecido. Assim, Conheci na balada, vou ali pro fecha. Não, nunca consegui, nunca gostei. Aí, quando eu chegava em casa, que eu imaginava tudo que aconteceu. Aí você ia finalizar pra não ficar... Pra eu não ficar naquela... frustrada. Isso, frustrada de novo. Mas assim, Entendi. Hoje eu vejo que a gente tem por exemplo, se estamos casados há 7 anos, hoje eu vejo que eu tenho realmente uma vida muito perfeita. E o que é perfeito pra mim? Perfeito pra mim não é, por exemplo, sexo todo dia. É qualidade. É qualidade. Eu também acho. Mas eu falo com assim, você. tem dia que eu tô no seu. É 3 dias seguidos. Ai, delícia. Ai, senta, levanta, senta, Vamos lá, levanta. Kika. Isso, e pronto. Depois é 2 dias, Uma 3, semana. Uma semana. Vamos falar a verdade, a realidade? Todo mundo acha assim, gente, olha, nossa, o ápice do negócio é transar todo dia. Não é. Não, é qualidade. Respeito aqueles que gostam de maratonas, 1 hora, 2 horas. Eu sempre fui adepta daquela. Poucas vezes, eficiência, deixar ambos satisfeitos, entendeu? Ter troca de carinho. E acabou. Não ficar enrolando, não. E não gosto de maratona também, não, né? Porque cansa, né? Esse negócio de que não, cansa. Em relação a seu autocuidado, como que você faz isso em relação à procura de atendimento médico, uma consulta para ver como é que você tá? Como foi isso? Porque a gente sabe que quando a gente tem uma orientação sexual, a primeira coisa que a gente se preocupa, né? Como eu vou fazer isso? Você teve orientação de alguém? Você procurou um médico para saber? Ou não? Não. Vamos no rumo, nunca fui no médico, Eu venho de uma família onde, por exemplo, eu tenho irmãs, né? Inclusive a minha irmã mais nova tem 15 anos e ela nunca foi numa ginecologista. Meu Deus. E assim... Ela é daqui? Ela é daqui. E a minha mãe... Amiga, leva ela lá em mim. E a minha mãe, ela é muito raiz, assim. Eu até falei, mãe, como que você fez 4 filhos? Parece que é sapatão. Tudo de mulher é feio. Tudo, sapato, isso, aquilo. Então, a feminilidade, ela não tem. Entendi. E assim, ela tenta, às vezes, levar isso pro próximo. Por exemplo, ela nunca teve problema de saúde relacionado a partes íntimas, nem nada. Então, ela acha que ninguém vai ter. Então ela não acha necessário o autocuidado. Não, ela não acha necessário. Nossa. Minha irmã teve um distúrbio hormonal, que eu falo em relação a muitos pelos. E ovário policístico. Isso. Provavelmente. E daí, o que aconteceu? Não vai atrás, não foi atrás. Entendi. Então, assim, o que eu penso? Eu penso que quando a gente fala sobre isso, às vezes a gente tem que... Se a mãe não vê, alguém tem que ver. Tem que pedir socorro. Por exemplo, assim, eu acredito que a minha mãe nunca conversou e nunca vai conversar com a minha irmã sobre... Sexo. Sobre sexo, sobre... Transar. Sobre... Anticoncepcional? Que desce todo mês? Menstruação. Jura? Não, eu acredito que não. Pelo que eu conheço, que foi com a minha irmã mais velha, né? Que hoje é casada. Você tem 4 irmãos? Nós somos em 4. Então, é uma família de 5 filhos. São 4 filhos. Então, você... 4. Eu e mais 3. Entendi. Eu e a Joyce somos... Você de... Eu tenho 27, minha irmã tem 28. E as Depois outras? de 10 anos, um tem 15 e o outro tem 11. Raspinha de tacho. Isso. Entendi. Com o meu padrasto. Entendi. Já não é com o meu Com pai seu pai. da outra. Isso. Ok. E assim, eu vejo que é muito diferente o passar adiante em relação à criação da minha mãe. A minha mãe também não teve isso. Então você também não Então, tem ela esse costume. O hábito de ir ao médico, eu costumo ir no mínimo uma vez no ano por um motivo. Porque eu vejo que pessoas... Por exemplo, a gente escuta lá... Fazer o exame da mamografia, porque pode descobrir um câncer. Isso. Fazer os exames não sei o que a cada 6 meses, porque você pode descobrir não sei o que. Isso é autocuidado, isso é um prevenção. autocuidado. Isso. Só que assim, não é porque o outro vai fazer por conta de um câncer de mama que eu não posso ir lá para prevenir ou ver algum outro tipo de doença que eu possa ter adquirido. Claro, distúrbio hormonal, irregularidade hormonal. Estando casado, eu olho que é mais difícil. Porém... Pode acontecer. Mas daí você tá falando de Mas IST. É isso, por exemplo, assim. Então, mas a gente tem que pensar que a gente não vai no médico só pra IST. Não, A gente vai no médico pra ver colesterol, diabetes, né, triglicerídeos, vitamina, hormônio. E é óbvio, né? Então, isso faz parte do protocolo. Por exemplo, a Sociedade de Infectologia, ela preconiza mulheres e homens em vida sexual ativa
exames de sorologias anuais. Anuais. Ninguém faz. E quando eu falo para as minhas pacientes, elas acham a coisa mais esdrúxula do mundo. Imagina, Ai, como eu se vou fosse, fazer... Como se fosse uma desconfiança. Isso Ai, eu sou mesmo. casada, Então, ai, assim, não sei o quê. eu, na realidade, na minha prática, eu até costumo ter um pouco de cuidado quando a gente vai solicitar isso. Porque as pessoas vêm para o outro lado mesmo. Elas vêm. Então, a gente entra nessa questão de autocuidado, como você falou. Você trouxe bem a questão da ver como é que tá a próstata, câncer de mama. A gente criou, né? A sociedade teve o trabalho Sociedade Médica de Saúde teve o trabalho de criar os meses com as cores pra gente se lembrar. Então, outubro Sim. rosa, a gente vira os olhos para prevenção de câncer de mama. E daí todo mundo se lembra, eu não fiz ainda minha mamografia, eu tenho que fazer a mamografia. Novembro azul, saúde dos homens, câncer Tem um de negócio próstata. amarelo, é setembro? Setembro amarelo, que foi o mês da questão da depressão. Então nós temos agosto lilás, que foi a prevenção das doenças, dos cânceres ginecológicos, que englobava câncer de ovário, câncer de útero, de endométrio, de cada colo. mês uma cor, achei Cada tudo. mês é uma cor. Inclusive eu trouxe aqui as cores, então nós temos cores de vários meses, inclusive tem mês que tem 4 cores, né? O mês de setembro eu tenho amarelo, que é do suicídio, o vermelho, que é da saúde do coração, o verde, que é doenças de câncer de intestino, e o roxo, que é da fibrose cística. Então nós temos meses que nós temos lembranças de várias doenças. Então essa questão do autocuidado é muito complicado. E por que eu perguntei isso para você, Nina? Porque existe uma pesquisa da USP que fala que a comunidade LGBTQIA+, gente, eu falo devagar porque é muita letra, né? E eu não sei nem que letra que eu sou mais, porque cada dia eu tô de um jeito. Então é um negócio meio, né, muitas letras, enfim. Então vou falar devagarzinho para não errar. Eles têm maior dificuldade de acesso à saúde pública ou privada. Isso é gravíssimo. Então, na estatística, na pesquisa deles, eles comprovaram que 37% da comunidade LGBTQIA+, tem mais chances de ter depressão contra 28 dos que não se enquadraram como a comunidade LGBTQIA. Eu achei isso horroroso. Pessoas 50 mais da comunidade LGBTQIA+, têm mais dificuldade de acesso à saúde por preconceito. Então eu fiquei me colocando no lugar dessas pessoas, entendeu? E pior, a questão da adolescência. Os adolescentes sofrem mais preconceito em relação à orientação sexual quando procuram os médicos. Isso pesquisa, gente, isso não é da minha cabeça, é ciência, é artigo científico da USP. Os adolescentes têm muita dificuldade porque eles são agredidos psicologicamente, verbalmente e fisicamente. Eu achei esse dado, assim, seríssimo em relação a isso. Então, é algo que a gente precisa levar muito em consideração, pôr a mão na cabeça, porque a gente precisa preparar tanto a comunidade, que ela tem que ter consciência de que precisa procurar um atendimento, quanto treino da equipe de saúde. Isso é muito importante, porque a equipe também não sabe. Eu trabalho com sexualidade, eu faço a transição hormonal tanto para mulheres quanto para homens trans aqui na cidade. Eu tenho curso, eu tenho autorização, eu tenho competência técnica e clínica para fazer isso. Se eu não me engano, numa cidade de 100 mil habitantes, eu sou a única ginecologista que trabalha com isso, entendeu? Endócrino eu também desconheço. Então, assim, isso é muito importante. A gente tem que colocar um amparo a essa comunidade de onde procurar, quando procurar, porque as pessoas só acreditam na procura quando, eu acho que eu tive um sexo desprotegido, eu vou atrás para ver se eu tô com alguma doença. E não é. A comunidade ela tem que saber que ela tem acesso a PrEPs, que é a proteção pré e pós-exposição sexual. Isso tem no Programa Único de Saúde, no SUS, qualquer posto de saúde. O médico que tem que saber prescrever. Tive um colega que foi procurar, ele teve uma exposição, foi procurar, o médico negou atendimento a ele. Ele foi comprar na farmácia. Mas por que negou? Porque o médico não sabia do que se tratava. Então, a equipe de saúde também está despreparada. Métodos contraceptivos. As mulheres em relacionamentos homoafetivos, elas não têm essa orientação de preventivo, porque os médicos imaginam que, por não ter uma penetração de pênis com um homem, elas estão livres do câncer de colo de útero. E não é assim. Isso é uma coisa que eu bato muito no meu Instagram, Nina, da necessidade do autocuidado para a prevenção. Realização de colo de útero, de preventivo, isso é muito importante. Realização de ultrassom de mama, mamografia nas mulheres acima de 40 mais. Ultrassom para a gente avaliar ovários. Um dos cânceres mais letais na mulher é o câncer de ovário.
muito difícil de diagnóstico e muito letal. Então, essa necessidade do autocuidado para a comunidade é algo primordial, é algo que a gente precisa bater muito na tecla, e é isso que eu queria trazer para você, trazer você aqui para a gente falar realmente dessa necessidade, porque não é uma rotina, né? Tanto os homens quanto as mulheres, enfim, os trans, eles não buscam isso, eles ficam escondidos dentro dos mundos por medo de preconceito, por medo de serem agredidos, e o que, na realidade, muitas vezes acontece, né? Você teve alguma experiência de preconceito, de taxar você, de violência, talvez verbal ou física, em algum episódio assim que tenha te marcado? Olha, eu acredito que quando eu tinha 14 anos, eu não lembro direito a minha idade, mas eu fazia um curso de cabeleireiro, inclusive aqui ao lado, onde era o Clube de Mães. Não sei onde é. Acho que é bem aqui pertinho. Tá. Aonde eu acho que deve ser a Eletroluz, alguma coisa do tipo. Tá. E eu fazia um curso de cabeleireiro ali. E como eu vinha e voltava a pé, naquela época eu tava assim. Eu sempre gostei muito de coisas de meninas. Eu pintava a unha, eu tinha um cabelo até aqui, loiro, eu me maquiava. E eu usava shortinho bem curto, top. Eu andava mais feminina. Tá. E daí, na ida pro curso, eu estava vindo do curso e passou passou um motoqueiro em dois. Eles estavam indo. O de trás tirou o capacete e esticou. Pra bater em você. Mas quando ele esticou, ele não fez o gesto de bater, porque se ele faz isso, eu poderia segurar. Já fazia academia, já tinha um corpo atlético, então eu acredito assim que eu poderia até encarar os dois se eu quisesse. Mas daí ele só fez assim. Como ele fez assim, eu achei que não era pra mim. Ah, você achou que fosse um evento... Eu achei que era uma coisa normal. Ah. Foi aonde o capacete bateu bem aqui nessa região minha. Acabou batendo. Acabou batendo. E Poxa. ficou inchado na hora e roxo. Eu comecei a ir embora. Aí eles passaram. Mas eles não pararam assim, pra te bater não, só fisicamente, foi pessoalmente. Isso. Só foi isso. Físico do capacete. E voltaram. Quando eles voltaram. Que por sinal já ia ficar muito puta. Quando eles retornaram, eu já tive medo. Eu já ia cruzar a rua de novo. Pra não ficar perto deles. Que daí eles vão estar vindo numa via, eu tô indo na outra. Lógico. Não tem como. E daí eles falaram que a próxima vez que me vissem daquela forma, eles iriam me matar. A próxima vez que eu ver você assim, desse jeito, não sei o quê, com roupa de mulher, a gente vai te matar. Por que a sexualidade do outro incomoda tanto o ser humano? Ou a aparência, por exemplo. Ou a aparência. Eu não vou levar pra dentro do meu quarto, eu levo pra dentro do meu quarto quem eu quero. Isso é uma coisa pessoal, né? E daí, assim, eu comecei a cortar as minhas unhas na boca, mesmo no dente. Eu não quis mais usar nada que mostrasse muito quem eu era. Entendi. Realmente. Você começou a esconder um pouco mais seu feminino. Quis ficar mais masculino. Entendi. Mesmo que assim, abriu a boca, acabou, né? Vai tudo por água abaixo. Se andar muito leve, também acaba também. Exatamente. Piso em plumas, fala. Piso em plumas. E assim, hoje, eu vejo que aquele menino tá sendo realizado hoje, quando eu me monto novamente. Só que hoje eu tenho força. Exato. E eu não falo física. É que, na realidade, é emocional. Força emocional, psicológica. Isso. Então, assim, pra tentar me derrubar, logo eu que desço até o chão, meu amor, vão ter Kika, que fazer muito. Kika. Sim. Dou conta. Vão ter que fazer muito, muito, muito. Porque, assim, eu não ligo pro que as pessoas falam, ou deixam de falar, ou tentam me definir de alguma forma. Eu acho isso e aquilo, tá tudo bem. É a sua opinião. É a sua opinião. Mas em relação a procurar um médico, a sistema de saúde, a profissional da saúde, você recebeu alguma indireta, algum tom mais... Não, eu nunca quis me transicionar pro mulher. Entendi. 55 centímetros de ombro. Um gogó desse tamanho. Não, mas não, assim, Nina, quando você vai, não como Nina, você mesmo falou, né? Você você é gay, certo? Bom, você vai no posto de saúde, ou você vai procurar um médico particular, ou você conversa numa roda de amigos que não são da comunidade. Você vai num jantar. A gente evidenciou isso num evento há pouco tempo, né? Sim. E foi nítido, né? Os olhares de recriminação, de condenação. Inclusive, quando eu estava no palco... Agora eu vou usar o canudinho, dá licença. Inclusive, quando eu estava no palco, fazendo a minha participação, o meu show também, né? Mostrando para o pessoal quem eu era,
Que por sinal foi muito engraçado, Eu eu olhei adorei. um- Foi eu aí olhei- que eu conheci a Nina, gente. Eu olhei um rapaz fazendo assim, ó. Aham. Quase que eu falei, a paz do Senhor. Esteja convosco. E daí, assim... Gente, desculpa, não me segurei. Só que pra mim é normal. Eu nunca quero, por exemplo, ei, o que você tá fazendo isso? Ah, não, é aquilo que a porque gente falou no início. É mais sobre ele do que é sobre mais você. sobre ele. Talvez ele não Exatamente, tenha isso aí. coragem de ser quem ele é. E a gente vive numa região onde existem muitos dentro do armário, diga-se de Muitos, passagem. A gente muitos. sabe disso, né? Então eu sou ginecologista há 14 anos, né? Então eu não sou de ontem. Nesses 14 anos, o que eu percebo? Que nos últimos 6 anos, 5 anos, a quantidade de mulheres que me procuram no consultório com a mesma história, tá? Eu era casada há 10 anos, há 15 anos, minha vida sexual era uma bosta, nada, nunca fui satisfeita, e meu marido, a gente se separou e ele virou gay. Não, gente, ninguém vira nada não, tá? A gente nasce, né? Bate-papo sem tabu, é não pode dar. Vem comigo, vamos aproveitar. Bate-papo sem tabu, é não pode dar. De noite não vai acabar.